Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em vossos corações. Prezados irmãos, irmãs em Cristo, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos à Escola Fundamento Bíblico, a Escola Bíblica da Igreja Pentecostal Deus e Amor, os ensinamentos da Fundamento Bíblico que acontecem todos os domingos pela manhã, aqui nos canais oficiais da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu sou o seu irmão, Pastor Lucas, e estou aqui para conduzir o estudo de hoje com o nosso manual Fundamento Bíblico, que tem por tema as cartas do apóstolo Paulo. É isso mesmo, são 13 cartas de ensinos para a igreja atual. Você já possui a sua revista, o seu manual Fundamento Bíblico? Ainda não? Então corra até uma das nossas milhares de livrarias, estão espalhadas aí em todo o território nacional, nas sedes setoriais e sucursais. E você pode também pedir para o pastor responsável pela sua igreja retirar nas sedes e levar aí para a sua congregação do bairro este manual que com certeza irá abençoar não somente você, não somente a sua casa, mas toda a comunidade cristã que se reúne aí no templo onde você congrega. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentar para você a lição de número 8. A lição de número 8, que tem por tema 1 aos Tessalonicenses, vivendo uma vida em santidade. Talvez você que está acompanhando agora, participando pela primeira vez, esteja perguntando, mas e as demais aulas? Olha, nós temos a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aqui no canal. Você pode procurar os domingos anteriores e participar, acompanhar e assistir às aulas, lembrando sempre com a Bíblia Sagrada, um caderno, uma caneta, lápis, os materiais aí para você fazer os seus apontamentos, as suas anotações. Dito isto, vamos para o texto, ou a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe da nossa lição de número 8, que está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Eu vou ler o 13, que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esta é a leitura bíblica em classe, mas nós temos também o texto áureo, o texto de ouro, que está em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o Deus de paz vos santifique inteiramente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós temos também a meditação diária, que é um texto bíblico para você acompanhar diariamente. Como já diz o próprio nome, é meditação diária. No domingo, você vai ler 1 aos Tessalonicenses 1:10, na segunda, 1 aos Tessalonicenses 2:4, na terça, 1 aos Tessalonicenses 2:9, na quarta, 1 aos Tessalonicenses 4, verso 7, na quinta-feira, 1 aos Tessalonicenses 4, verso 16, na sexta-feira, 1 aos Tessalonicenses 5, 17, e no sábado, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Olha, eu perdi aí, só voltar um pouquinho a barrinha aí e você vai ter toda essa aula disponível. Fique tranquilo, porque ao término desta aula ou desta lição, nós deixaremos o vídeo aqui nas plataformas para você
acompanhar. Então, sem problemas, você pode repetir a aula quantas vezes você quiser. Inclusive, você pode levar esta aula para a sua igreja, para a sua equipe de instrutores. Nós faremos aqui um esboço de apresentação da lição. Claro que nós precisaríamos aqui de 2 horas a 2 horas e meia para destrincharmos todo o conteúdo com bastante profundidade, só que nosso tempo é bastante limitado aqui. Então fica esse desafio para você que está aí em casa ou na igreja, de se aprofundar neste material. Tem muita coisa boa aqui para ser estudada. Tudo bem? Vamos lá? Introdução ao comentário diz que o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, narra a chegada de Paulo e Silas, né, o companheiro de Paulo no ministério. Eles chegaram à cidade de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Paulo, que era um missionário, um apóstolo comissionado pelo Espírito Santo e que recebeu esta graça tão maravilhosa de pregar o Evangelho, de espalhar a boa semente da palavra de Deus, e ele e o seu companheiro Silas chegaram a Tessalônica, que era uma cidade muito importante lá na região da Macedônia. Era uma cidade portuária. Então imagine ali que vinham muitas embarcações, mercadorias e muita coisa em Tessalônica. Era uma cidade bastante atrativa, uma cidade muito importante. Esta cidade ela ficava no noroeste da Grécia e foi fundada em cerca de 315 depois de Cristo por Cassandro, general do rei Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Tá? Você pode pesquisar e fazer um estudo bem detalhado e bem cuidadoso nessas informações históricas, geográficas e culturais para enriquecer o seu estudo. Então você, professor de escola dominical, prepare a lição aí para servir com qualidade os nossos irmãos da EBD ou da Escola Bíblica Dominical, Fundamento Bíblico, aí na Igreja Deus e Amor, hein? Queridos, vamos falar um pouquinho dos principais temas abordados nesta carta. São 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Carta aos Tessalonicenses, que eram os irmãos que se reuniam ali na comunidade cristã em Tessalônica, por isso, primeira carta aos Tessalonicenses. Então, os principais temas abordados nesta carta são: primeiro, a fidelidade da igreja. Isso está no capítulo 1. Paulo ressalta a fidelidade dos irmãos tessalonicenses. No capítulo 2, Paulo apresenta um resumo do seu ministério em Tessalônica. No capítulo 3, ele demonstra uma preocupação com os irmãos daquela comunidade cristã. No capítulo 4, ele faz uma exortação à santidade, ao amor e ao trabalho. E é importante que se diga que exortar significa estimular o ânimo. Exortação é um estímulo, é um ânimo, é um incentivo. Então, Paulo está incentivando os crentes de Tessalônica a manterem a santidade, o amor e o trabalho. No capítulo 4, Paulo fala a respeito da ressurreição e vinda de Cristo Jesus. E no capítulo 5, ele fecha a carta, mais uma vez exortando a vigilância e a sobriedade. Então, esse é um resumo dos principais temas abordados na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você pode percorrer, pode e deve, né? Percorrer toda esta carta, fazendo uma leitura bastante cuidadosa. Então eu deixo um desafio para todos vocês.
esta semana. Hoje é domingo, você vai estudar até o próximo domingo esta carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Leia e estude o capítulo 1, o capítulo 2, até o 5. Vai lendo, estudando, pegando as palavras que você desconhece num dicionário. E uma dica importante, você deve ter mais de uma versão bíblica para estudar. Então tem aí a revista corrigida, a revista atualizada, a NVI, a nova versão internacional, tá? E outras versões, como a King James e outras que você pode e deve ter na sua casa para comparar os textos e fazer um estudo bastante cuidadoso na palavra de Deus. O tópico 2 apresenta os problemas encontrados na igreja de Tessalônica. Veja, Paulo falou a respeito da fidelidade no capítulo 1 e tinha alguns problemas que rondavam a igreja, que o ambiente lá não era nada agradável. Não digo na igreja, mas na cidade de Tessalônica, era um ambiente bastante imoral e pagão. Havia muita imoralidade e paganismo e alguns santuários construídos aos deuses gregos, por exemplo, ao deus Zeus, a Ártemis, Apolo e alguns deuses egípcios. Então vejam que a igreja estava inserida num local onde havia muito paganismo, muita influência das religiões, muita influência de deuses e de coisas dessa natureza, tá? Como a igreja de Cristo na atualidade, a igreja que nós congregamos, você congrega aí, acredito que você tenha conhecimento de lugares, né, e de pessoas que também praticam imoralidades, paganismo e por aí vai. Além das mentiras, perseguições dos judeus, havia entre os próprios irmãos muitas dúvidas a respeito do destino do cristão após a morte. Isso está no capítulo 4, versículos 13 a 18. Mas aí nós temos algumas orientações e conselhos do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no tópico 3, que como já era de costume, a princípio o apóstolo Paulo elogiou a fé, a perseverança e as demais qualidades dos irmãos da igreja de Tessalônica. Claro, Paulo pregou o santo evangelho, a sã doutrina do Senhor Jesus e orientou, aconselhou a igreja a respeito de alguns temas. Primeiro deles, não sejais pesados aos irmãos. Acompanhe capítulo 2, versículo de número 9. Isso mesmo, capítulo 2, versículo de número 9, Paulo está dizendo que os obreiros, os pastores, não deveriam ser pesados aos irmãos. O que era isso? Alguns, infelizmente, estavam se aproveitando da fidelidade e do amor da igreja de Tessalônica, dos irmãos que eram bastante amorosos e estavam sendo ali aproveitadores da fé. Infelizmente, na atualidade ainda vemos pessoas que se aproveitam da fé e do amor das pessoas. São os aproveitadores da fé, os mercenários, os charlatões, que infelizmente têm introduzido as suas mentiras, suas falácias nas igrejas e até nas casas. Paulo está orientando, os irmãos obreiros devem trabalhar para se sustentarem e não serem pesados aos irmãos. O conselho de Salomão, sabiamente vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aquele que não quiser trabalhar, disse Paulo, também não coma. O Senhor Deus disse a Adão, lá no princípio, que o homem deveria viver do suor do seu rosto, trabalhar. Então, queridos irmãos,
vigiem com aquelas pessoas que aparecem aí nas casas, nas igrejas, dizendo: eu não trabalho, eu vivo da obra. Ora, um obreiro é um trabalhador. Um ministro do Evangelho é um trabalhador. Quem não trabalha, quem não se esforça, quem não serve à igreja, não deve ser recebido como ministro ou mensageiro de Deus. O segundo conselho é: orem abundantemente dia e noite. Capítulo 3, versículo 10. Graças a Deus, louvamos ao Senhor que a Igreja Deus e Amor tem seguido esta orientação também, que é a oração constante. Os nossos obreiros são experimentados no ministério da intercessão, o ministério orai sem cessar, e isso deve continuar. A igreja deve manter-se na oração, no jejum, na consagração e na dedicação ao Senhor. Capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: cresçam em amor um com o outro, ou uns com os outros. Cresça em amor. Vamos continuar crescendo não só na oração, mas também amando as pessoas. Este é o conselho da Bíblia. Sejam irrepreensíveis em santidade. Santidade é a separação, a consagração. Santidade no corpo, santidade na alma e santidade no espírito. Se houver santidade no corpo e não houver santidade na alma, você estará incompleto. Se houver santidade na alma e não houver santidade no corpo, você, eu e nós estaremos incompletos. Sejamos irrepreensíveis, para que o diabo não tenha o que dizer de nós, para que o mundo não nos aponte pelos nossos pecados, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas boas obras. Capítulo 4, versículo 13, abstenhais da prostituição. Em Tessalônica, como já falei, havia muita imoralidade e paganismo. E infelizmente isso tem se repetido ao longo dos séculos, e em muitas cidades e países há muita prostituição, não só prostituição nas casas de prostituição, mas prostituição na internet, prostituição nas mídias televisivas, prostituição, infelizmente, nas escolas. E pasmem os senhores e senhoras, até em alguns arraiais ditos evangélicos, ouvimos falar de prostituições. Prostituição na mente, prostituição nos olhos, prostituição nas palavras, um evangelho prostituído. Queridos irmãos, fuja da prostituição, fujamos da imoralidade e voltemos à santidade da santa palavra. Paulo completa: possua o seu vaso em santificação e honra. Quando Paulo usa a figura do vaso, ele se refere ao corpo. O nosso vaso é o nosso corpo, é onde habita o Espírito Santo de Deus. Capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: ninguém oprima ou engana seus irmãos em negócio algum. Sejamos honestos e sinceros com os nossos irmãos. Trabalhai com as próprias mãos e viva honestamente. Capítulo 4, versículos 11 e 12. Esses são alguns conselhos do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. No tópico 4, finalizando a nossa lição, eu quero dizer, e está aí no seu manual, você que tem, acompanhe comigo, que os cristãos da comunidade de Tessalônica são modelo para todas as comunidades em todos os tempos. E não é por acaso que no fim o apóstolo Paulo saúda a igreja com alegria e graça. Imitemos os nossos irmãos tessalonicenses. Vamos imitar as coisas boas. Infelizmente tem pessoas que só imitam coisas ruins. Pegam maus exemplos, maus modelos e ficam apontando: fulano faz, por que eu não faço? Ora, olhe para a Bíblia, olhe para os bons exemplos e seja fiel. Paulo tinha muitos motivos para agradecer a Deus pela fé dos tessalonicenses.
Louvamos a Deus pela vida de piedade e temor dos cristãos tessalonicenses. Louvamos a Deus por esta aula tão abençoada e eu desafio você a responder as perguntas do nosso Praticando o Conhecimento. Responda as questões, são 5 questões dissertativas que você vai responder e com toda certeza vai reforçar todo o seu aprendizado. Você que tem dúvidas, mande um e-mail para fundamentobiblico@ipda.com.br. Repetindo, fundamentobiblico@ipda.com.br é o e-mail onde receberemos com bastante alegria as dúvidas e sugestões dos nossos irmãos e será um prazer responder a todos vocês. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor, tenham um bom dia, um bom início de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.